Oi, pessoal da oficina Arena na Igreja Videira do Vale. Espero que esteja ótima a oficina até agora. Vamos começar a aula prática e muito obrigada pela oportunidade de estar aí com vocês, nem que seja assim de maneira virtual. A gente vai começar a aula prática agora e eu queria falar um pouquinho com vocês sobre criação de personagem, né? A gente vê muito nas igrejas e às vezes numa peça de teatro um personagem que ele tem, digamos assim, sabe quando você vê aquele meio robotizado? Não sei se aquele personagem, aquela interpretação tivesse sem alma, né? Isso acontece muitas vezes porque um dos trabalhos do ator, que a gente sempre fala muito no Arena de Cristo, é que o ator ele precisa ser um pesquisador. Às vezes, o teu texto que você vai receber para decorar, se você é ator, ou até você, de repente, escreve um texto, e o teatro, ele é a arte do diálogo, então, você vai receber diálogos, né? São poucas as vezes que vai ter alguma sinopse ou alguma explicação mais detalhada sobre um personagem especificamente. O que o ator faz nessa situação, né? Você recebe lá o teu roteiro, tá lá com a fala do personagem, mas não tá falando nada sobre ele, nada. Fica uma situação complicada, porque onde é que eu vou pesquisar? Então, essa aula virtual aqui, eu vou te dar algumas dicas, né? E também eu vou te enviar um material, tá? Exclusivo aqui do Arena. Eu queria explicar para vocês algumas coisas, assim, que são bem interessantes para vocês aprenderem sobre personagens. A primeira coisa é que o personagem, ele tem uma classificação, tá? E essa classificação está relacionada à importância dele. Por exemplo, quando a gente vê numa peça de teatro um personagem que a gente chama ele de protagonista ou principal, é porque ele é o personagem que está ligado diretamente ao conflito daquela peça. O que é o conflito? O conflito é uma confusão? Não, o conflito é o que move, é uma engrenagem que move toda a história. Se a gente tira o conflito daquela peça, ela muda totalmente. Para dar um exemplo assim que de repente vocês consigam compreender, vamos imaginar, por exemplo, a história de Romeu e Julieta, de Shakespeare, né? Qual é o conflito dessa história? O que move toda a trama que se a gente retirar, vai virar outra história? É justamente a questão da briga entre as famílias, né? Entre as famílias de Romeu e Julieta. A partir do momento em que não tem mais isso, não tem esse conflito, e o conflito não está relacionado à briga, tá? O conflito é a trama que envolve os protagonistas. Eu retiro essa ideia de que as famílias se odeiam, vira outra história, vira uma história de amor normal, de dois jovens que se apaixonam, que não vai ter todo aquele drama da família não concordar. Então, o conflito, ele tá ligado diretamente ao personagem principal. Então, se você pegou um roteiro em que você é o personagem principal, provavelmente a trama, aquela história que sustenta o texto do início ao fim, ela vai estar ligada ao seu personagem. Além disso, além do protagonista, existe o antagonista. O antagonista, ele não necessariamente é o vilão, tá? Põe o protagonista, os ideais do protagonista. Então, por exemplo, se o protagonista, ele é uma pessoa que tem um desafio de vencer uma dificuldade. O antagonista é aquele personagem que vai atrapalhar ele, que vai fazer de tudo para impedir dele atingir os objetivos dele. Não necessariamente, como eu já falei, o antagonista, ele é o vilão, tá? Por exemplo, na peça do Giovanni Silva, Jardim do Inimigo, o protagonista é Satanás. O antagonista é Jesus. Então, o antagonista não é que é o vilão. O antagonista é aquele que se opõe ao que o protagonista propõe, tá? Além disso, quanto à classificação de importância de personagem, a gente tem os personagens secundários, que são os personagens que estão ligados diretamente ao protagonista ou ao antagonista. Então, por exemplo, eu tenho... Vamos imaginar, eu tenho uma peça de teatro que tem Jesus, os discípulos, Herodes e os soldados, tá? Então, Jesus é o protagonista, supondo, Herodes é o antagonista, na minha visão aqui. Os discípulos são os secundários de Jesus, quer dizer, eles vão dar o apoio na trama a Jesus, né? Eles vão ajudar a vencer os desafios, como já foi dito, alcançar os objetivos e tal. E os soldados, eles são os secundários que vão apoiar o antagonista, que é Herodes. Então, Herodes, como antagonista, vai sempre se opor a Jesus, vai tentar atrapalhar os planos dele, enfim. E os soldados são os personagens secundários que ajudam Herodes.
Além desses secundários, também tem os figurantes, que são aquelas pessoas que participam da peça, da encenação, e não têm fala, tá? Elas têm ações, elas entram em cena, elas podem ter falas em coletivo. Eu tenho crucifíquio, crucifíquio, que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça, e aí todo mundo fala junto, enfim. Então você tem um grupo de soldados, ou um grupo de pessoas que fazem parte do povo, ou um grupo de sacerdotes, eles entram, eles observam, eles cochicham entre si, alguma coisa que não necessariamente o público vai ouvir de forma proposital, porque eles são figurantes, mas eles são importantes para aquela cena naquele momento, tá? Então, quanto à classificação de importância, o que eu tenho para falar para vocês sobre personagens é isso. Mas eu tenho mais coisas interessantes para falar aqui. Vão anotando tudo aí no caderninho, né? Vocês levaram, né? Uma ficha, que eu chamo de ficha de criação de personagem, tá? Essa ficha, como eu falei lá no início, como que eu vou desenvolver meu personagem? Eu não faço ideia de onde ele nasceu, eu não faço ideia quem é o pai, quem é a mãe dele, não tem nenhuma informação. Meu personagem ele já tem 30 anos e ele é envolvido com drogas. Ou então, eu não sei o que é droga, eu não faço ideia, eu nunca usei, nunca cheguei perto de ninguém que usou, e eu tenho que fazer um papel de um drogado. Meu Deus, como é que eu faço? Então vamos lá. Essa ficha de criação de personagem que você vai receber aí é o seguinte: ela é algo para você imaginar de acordo com o texto. Você recebeu o texto lá da sua igreja, lá da peça de teatro. Você tá vendo que seu personagem tá faltando alma, tá faltando um histórico dele, tá faltando alguma coisa para você dar para ele deixar de ser aquele robô, para ele ter uma bagagem, tá? Então você vai imaginar. Você vai pegar essa ficha e você vai preencher como se fosse o seu personagem. Então você vai escrever assim, o nome completo do personagem, por exemplo. Eu não sei, e vou inventar, Maria dos Santos. As características físicas. Aí você vai escrever. Como é que era a infância? Não faço a menor ideia, não tem problema. Você vai imaginar como é que seria a infância da Maria para chegar no ponto que ela chegou de que hoje ela, aos 30 anos, ela é usuária de drogas. Um exemplo. No caso, o nosso personagem seria uma usuária de drogas com 30 anos de idade. Então você vai criar uma história. Ela sofreu na infância, a mãe morreu, ela foi abandonada, e aí ela teve que morar numa casa de uma pessoa, na casa de outra pessoa. Isso tudo você vai imaginar, tá? Não é algo que você vai levar pro palco, você tá entendendo? Não é uma coisa que você vai falar, eu posso incluir no meu texto isso para explicar. Não. É algo que você vai, que você vai escrever para que você introjete em você na hora da sua apresentação, na hora da sua encenação. Porque aí você vai ter um histórico para você lembrar, a Maria virou uma usuária de drogas porque ela sofreu muito na infância, porque a mãe morreu, ela ficou muito triste, e aí ela entrou numa depressão, e aí abandonaram ela, e ela morava num orfanato, na casa de um parente, sempre sofrendo abusos, sofrendo assédio moral, enfim, você constrói no papel, na sua cabeça, essa história. Aí você vai criar uma personalidade para Maria. Poxa, Maria, será que a Maria era o tempo todo, essa Maria de 30 anos, ela já teve doçura na vida dela? Ela já foi uma pessoa feliz? Em que momento ela ficou amargurada? Em que momento ela achou que a droga era uma opção? Então você vai criando isso, entendeu? Você vai escrevendo. O ato de escrever, gente, ele é muito importante, ele ajuda muito a gente na criatividade, tá? E aí você vai definir, por exemplo, o estado de ânimo do personagem, que vai variar. Por exemplo, hoje a Maria é uma pessoa deprimida, porque ela é usuária de drogas. Mas na peça, ela vai se converter. Então, ela vai ter um caminho, ela vai trilhar um caminho ali difícil, ela vai ir para o fundo do poço, em determinado momento ela vai mudar a mente dela e vai se voltar para Cristo. Então, vai mudar o estado de ânimo. Então, você constrói isso. Ela já foi uma criança feliz, ela teve uma infância feliz, mas ela teve uma adolescência, uma juventude muito difícil. Agora, ela adulta, está muito amargurada, mas ela vai conhecer Jesus. Então, vai mudar o estado de ânimo dela. Além disso, você pode definir, por exemplo, questões assim sociais dela, assim, ela era rica, ela era pobre, ela tinha uma família grande, a família era unida, não era... Tudo isso, gente, você vai... Esse exercício da ficha de personagem é um exercício de criatividade, sabe? É pra você introjetar dentro, pra você... Você tá entendendo que é pra você criar uma alma pra esse personagem? Você não vai precisar verbalizar isso pra ninguém. Você não vai chegar no palco e falar nada, não é pra você, é pra dentro de... É interior, entendeu? Você vai escrever, você vai construir aquele personagem no papel ali, você vai entender, nossa, é isso aqui, é ele. Então você vai abordar aspectos sociais, econômicos, se ela era de uma família rica, classe média, pobre, miserável, aspectos políticos também, né? Aspectos filosóficos, religiosos. A Maria, agora, aos 30 anos, ela não acredita mais em Deus, mas ela já acreditou quando ela era criança, e a mãe dela morreu e ela deixou de acreditar em Jesus. Você entende? Você vai construindo essa história na sua cabeça. Antecedentes do ocorrido, tá? O motivo do porquê e como, que está relacionado ao estado de ânimo. Por que ela hoje usa drogas? Mas o texto não fala, não tem problema, você cria. Ela usa drogas porque a mãe dela morreu, ela entrou num looping de sofrimento, de abandono, mas isso não está no texto, não importa.
Por que a gente faz esse exercício? Porque você... Olha só o que eu já construí da Maria pra mim. Entende? Você deu uma história pra ela. Mesmo que não esteja no texto. Você, como ator, como atriz, você já deu uma história pra ela. A partir desse momento, você já consegue até vivenciar as emoções da Maria. Você para pra pensar e fala assim, nossa, ela foi abandonada, a mãe morreu. Você já sente, entende? Já tem, sabe, eu falei a questão da alma, ela já começa a aparecer. Eu preciso sentir a emoção para representar um papel? Não, você não precisa sentir nada. O ator, ele é um fingidor. O ator, ele finge, a gente finge no palco, a gente chora de mentira, a gente grita de mentira, a gente tá triste de mentira, tá alegre de mentira, tudo é uma encenação. Mas quando você constrói pra você uma narrativa ali, de uma história pro seu personagem, ele ganha vida pra você, e depois quando você encenar, você vai ver como vai ser diferente. Quer fazer um teste? Pega um personagem que você já interpretou na igreja, numa peça de teatro. Faz essa ficha agora com ele, que você vai ver se você não vai sentir coisas diferentes. Fala, nossa, agora eu consigo sentir esse personagem. Eu consigo entender ele, quem ele é, o que ele representa, o que aconteceu com ele, porque eu fiz essa ficha aqui, criando toda essa história fictícia sobre ele. E você vai interpretar com muito mais verdade. Além disso, você pode também definir localização geográfica, quer dizer, onde é que essa pessoa nasceu, onde é que ela viveu, ano, horas do dia, questões temporais, assim, onde ela passou a infância, onde foi a adolescência desse personagem, enfim. Essa questão toda da ficha do personagem, ela é muito, muito importante. Ela vai mudar realmente a sua forma de ver e de encenar o personagem. É muito importante você estudar o personagem e criar essa gênese para ele, tá? Você fazendo isso, você vai ver a diferença que de repente, de um personagem que você já encenou, tá? Antes de criar um personagem, eu vou terminar lendo esse texto aqui. O ator deve entendê-lo. Entender o que ele significa na história e o que ele representa. A mensagem que ele passa, que tipo de pessoa ele é, principalmente o que se quer dizer através dele. Aliás, essa é uma preocupação que todo espetáculo deveria ter. Teatro é mensagem. Diz alguma coisa, serve para algo. Sem entender essas questões, não se faz um teatro de verdade. Não é só decorar o texto, marcar a cena e buscar as intenções. O processo deve ir além. E esse processo ele vai além com trabalho de pesquisa. Bem, gente, essa foi a minha contribuição para a oficina de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser manter contato comigo, é só me chamar pelo WhatsApp, que vocês estão recebendo aí as mensagens. Esse WhatsApp é o meu WhatsApp pessoal. Pode conversar comigo sobre teatro, sobre o que vocês acharem relevante, tirar dúvidas. Eu estou à disposição de todos vocês, tá? E, bem, vamos ter sorteios hoje, vamos ter muitas coisas ainda. E eu tenho certeza que vocês vão aproveitar esse conteúdo que eu passei pra vocês aí, tá bom? A ficha de personagem eu vou enviar pra vocês pelo WhatsApp hoje mesmo, daqui a pouquinho. E é isso, gente. Dúvida é só falar comigo no WhatsApp que vocês vão receber a ficha, tá bom? Fiquem com Deus aí, ótima aula. Manda ver, Flávia. Tchau.